Babies, aspectos naturais, né, do continente africano. Ontem eu falei um pouquinho sobre essa localização da África, né? Falei que a África é um continente, né, que não é um país, que é um continente, que é o terceiro maior continente do mundo, conta aí com mais de 50 países independentes, se limita aqui com alguns corpos hídricos que a gente tem conhecimento, com ao norte com o mar Mediterrâneo, né, que é o que separa aqui a África da Europa e da Ásia, faz esse contato aí. Aí tem aqui ao leste o Mar Vermelho, né? Aí tem o Oceano Índico também a leste. Aí tem a oeste, na esquerda do mapa, a oeste. Tem aqui o Oceano Atlântico, que também se limita com o continente africano. Pois bem, falei disso e estava dizendo isso aqui, ó. Estava nessa parte aqui do mapa físico da África, né? Mapa físico. Estava dizendo para vocês que grande parte do continente africano está dentro da zona mais quente do globo. Mais quente, porque está dentro da zona tropical, que é essa zona que vai do Trópico de Câncer, tá vendo ele aqui bem bonitinho, o Trópico de Câncer, ele corta aqui a África ao norte, ó. O Trópico de Câncer fica acima da linha do Equador, né? Então tá no hemisfério norte. Repare aqui, ó, o Equador também corta a África, o continente africano. Ele corta, ou seja, o continente africano tem território que está dentro do hemisfério norte e também está dentro do hemisfério sul. E repare também nessas duas linhas que são muito importantes, paralelas, né? O Trópico de Câncer, aqui em cima, ó, Trópico de Câncer, que corta a África, e aqui embaixo, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio, que corta também a África, tá vendo? Então, se você ver aqui, ó, só uma partezinha ao sul da África tá dentro da zona temperada do sul, e aqui em cima, uma partezinha ao norte da África tá dentro da zona temperada do norte. Mas, se você prestar atenção, grande parte mesmo do continente africano vai estar dentro, entre, né, os dois trópicos, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Olha aqui, ó, olhando para esse mapa de zonas térmicas da Terra, eu falei ontem para vocês, expliquei essa dinâmica, né? Tipo, a zona mais quente do globo é a zona tropical. Lembra que eu falei que isso tem a ver com o formato da Terra? Porque quanto menor a curvatura da Terra, mais os raios solares chegam de forma direta, mais quente vai ser aquela área do globo. Então, por isso que a zona tropical, né, que é essa zona aqui, que vai do Trópico de Câncer no hemisfério norte até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, vai ser a zona mais quente do globo. Pode olhar aí que a menor curvatura vai estar localizada nessa área da Terra. Quanto mais próximo da zona polar, maior vai ser a curvatura que a Terra vai fazer, né, o formato da Terra faz. Então, os raios solares, eles chegam de forma inclinada. Então, por isso que vai ser mais frio. As zonas temperadas vão ser as zonas mais com as estações do ano bem definidas. Uma partezinha, a gente viu lá naquele mapinha da África, uma partezinha da África, a parte norte está dentro da zona temperada do norte e uma partezinha do sul da África vai estar dentro da zona temperada do sul, né? Que a gente vai vivenciar as 4 estações. Mas a gente vai ver que até essa parte aí que está dentro da zona temperada da África vai ter algumas coisas que fazem com que não tenha aí uma grande, como é que eu posso dizer, boas condições térmicas, de certa forma. Porque o norte da África, onde vai se localizar o deserto do Saara, vocês vão ver aqui, ó, o Saara está no norte da África, ó, o deserto do Saara, tá vendo aqui bem grande, Saara. O Saara, ele predomina no norte da África. E, na verdade, o continente africano, ele tem muitos desertos, mas o mais famoso mesmo, né, o maior deserto quente do mundo é o Saara. E o maior deserto da África é o Saara. Mas tem outros desertos, né? Olha aqui, ó, deserto do Arábico. Aí aqui embaixo tem um que é bem famoso também, que é o deserto de Kalahari. Ele é bem famoso já nessa parte sul da África. Deserto de Kalahari, ou Kalahari. Também é outro deserto da África, predominando na África subsaariana. Toda essa parte que está ao sul do Saara, abaixo do Saara, é chamada de África subsaariana. A gente vai falar disso depois. Mas estou né, logo dando spoiler. Então, outra coisa. Esse mapa é um mapa físico de altitude. Ele mostra aqui a altitude do relevo da África. Repare que quanto mais forte a cor, mais escura for a cor, maior é o relevo do local. Ó, quanto mais próximo desse marrom aqui, maior é a altitude, ou seja, maior é a altura desse relevo. Então, olhe para a África, olhe para o continente africano. Então, é um relevo, esse continente ele tem um relevo muito elevado, no geral, assim, tem um relevo muito elevado. As cores são muito fortes, muito próximas aí do marrom, em todo o continente. O que vocês acham? Não. É em toda a África que eu vou encontrar aí um relevo de grande altitude? Não, né? Não. Não, se você prestar atenção, as partes mais elevadas mesmo, que
tipo assim, as partes mais escuras desse mapa, vão estar concentradas nessa parte leste, ó, a direitinha do mapa da África, na parte leste, e aqui no extremo norte da África, onde tem a cadeia do Atlas, né? Tem algumas áreas montanhosas na África. E essas áreas montanhosas que a gente vai encontrar grandes elevações do terreno vão ser justamente aqui no norte do país, no extremo norte, onde tem a cadeia do Atlas. Essa cadeia aqui ela é bem importante para o deserto do Saara. Ó, nessa porção aqui a noroeste do continente africano, noroeste, né? Entre o norte e o oeste. Entre o norte e o oeste e o noroeste. Nessa parte aqui noroeste do continente tem a cadeia do Atlas, que é uma formação montanhosa que até um pouco recente, que ela impede a passagem dos ventos daqui do oceano para dentro do continente africano. Então, a professora quer dizer que o deserto do Saara, aqui tem um deserto nessa região, pelo fato de que a cadeia do Atlas, ela impede, de certa forma, os ventos úmidos, carregados de umidade aqui do Oceano Atlântico, chegarem até o deserto do Saara. Exatamente. Tem a ver com isso aí, sim. Certo? O relevo, ele barra os ventos. Relevos elevados, eles têm essa função de barrar os ventos. Então, a cadeia do Atlas, ela age barrando os ventos aqui para essa região ao norte da África, deixando essa região seca, né, de clima seco, árido. Então, é isso aí. Aqui, ó, do continente, que é onde a gente vai encontrar as maiores feições também do relevo da África, é onde a gente vai encontrar, por exemplo, a nascente dos principais rios africanos, que nascem em áreas mais elevadas do terreno. Por exemplo, o rio Nilo, que é o maior rio do mundo em extensão territorial, né? Eu não sei se houve uma reformulação disso aí, mas, enfim, o maior rio em quantidade de água é o Amazonas, quantidade de água, volume de água. Mas em extensão territorial, né, o livro de vocês está dizendo aí que é o Nilo. Eu tinha visto umas notícias que tinham mudado isso aí, não sei não, como é que tá não. Não fui pesquisar a fundo, mas tá dizendo aqui que em extensão territorial o maior é o Nilo, em extensão, mas em volume de água, a quantidade é o Amazonas aqui no Brasil. Eu tô gritando? Não tô gritando, não era? Tá falando muito alto? Tô falando alto? Não, tá bom. Tá. Gritando, agora a gente tá tendo um retorno muito grande do que a gente tá falando. Tá tendo um retorno? Sim, escutando mais uma eu vez? tô escutando o que eu tô falando. É a internet, mulher, tá horrível. Hoje a internet no Cacau tá péssima. Eu não sei se a sua é Tá. net. A sua net é? Não, é brisa. Enfim, sei não. Mas a minha tá horrível hoje, horrível. Pois bem, então, olha, os maiores rios aqui da África vão nascer nessa parte leste aqui, nessa parte mais elevada do terreno. Geralmente o rio, ele nasce numa área mais elevada e ele corre para uma área mais baixa. É assim que acontece, né? A maior parte dos rios são assim. Mas é claro que o rio também pode nascer de nascente subterrânea, enfim. Mas esses rios aqui, os rios mais importantes, como o rio Nilo, ele nasce aqui nesse lago chamado Lago Vitória, em Uganda. Certo? Um país aqui chamado Uganda. Ele nasce aqui. E aí ele nasce nessas, geralmente a cabeceira dele, né, a nascente mesmo, ele vem de uma área mais elevada e se encontra aí numa área mais baixa. Pois bem, então essa parte aqui é onde a gente vai encontrar um relevo mais recente, um relevo de formação recente, montanhas recentes. Montanha recente, na Beatriz, é tipo o quê? Tipo a montanha que se formou há poucos milhares de anos, exatamente, porque uma montanha não se forma do nada, demora, né? Demora um tempinho. Mas montanha recente seria uma montanha que se formou agora, na era cenozoica que a gente tá já, entendeu? Então, e a maior parte do relevo aqui dessa área leste da África oriental, que é as maiores altitudes mesmo da África, vai ser um relevo que tem formação recente e relevo formado por ações vulcânicas. Tem alguns vulcões aqui nessa área. O ponto mais alto da África fica aqui, ó, no leste também. O Kilimanjaro, né? O Monte Kilimanjaro é o pico mais alto da África. Ele tem 5.895 metros de altitude, né? Mais de 5.000 metros de altitude. Por exemplo, no Brasil, você não vai encontrar nenhum pico aí de 5.000 e tantos metros, certo? O pico mais alto do Brasil não é nem de 3.000 metros, é de 2.900 e pouco, certo? Então, isso aqui a gente não encontra no Brasil, por exemplo. Então, o pico mais alto da África é esse aqui. E nessa porção leste, como eu falei, onde a gente vai encontrar aí as porções mais elevadas do terreno. E aqui no extremo norte, né, com a cadeia do Atlas, que também é uma montanha. Pois bem, aí o relevo da África, no geral, é um relevo baixo, de baixa altimetria, geralmente variando aí com altitudes inferiores a 1.000 metros, no geral. Mas as partes mais elevadas mesmo, que ultrapassam esses 1.000 metros, é essa parte leste, oriental, e a parte extremo norte aqui, pega a cadeia do Atlas. Pronto, são as partes mais elevadas. Mas, no geral, é um relevo baixo,
de baixa altimetria. E o relevo que vai predominar, o tipo de relevo que predomina na África são os planaltos. Né? O relevo africano, o que predomina mesmo aí vão ser os planaltos. É claro que a gente também vai encontrar outras feições de relevo, a gente também encontra planícies, sobretudo nessa faixa litorânea do continente, a gente vai encontrar planícies nas faixas litorâneas, ou dentro do continente a gente encontra algumas áreas de planícies nas margens de rios, que a gente vai ver que são extremamente importantes para a fixação do homem dentro do continente africano. Mas, enfim, tem planícies, mas geralmente está dentro dessa faixa aí litorânea ou nas margens de rios dentro do continente. E o relevo mesmo, o tipo de relevo que predomina são os planaltos. Mas a gente também encontra depressões nas proximidades de planaltos, enfim, que deu origem a lagos no decorrer da história, né, do continente africano. Mas o tipo de relevo predominante vão ser os planaltos. Aí é tanto que o livro vai dividir o relevo africano em 3 grandes conjuntos de planaltos. Os planaltos antigos predominam no território, eu não falei disso, para te falar logo, antes que eu fale dos 3 tipos de planaltos. Como é bom. Os planaltos antigos, eles predominam. Ana Beatriz, o que seria um planalto e o que é um planalto antigo? Me explique. Um planalto é um tipo de relevo, é uma unidade do relevo, que possui uma altimetria maior do que o seu entorno, então ele é mais alto do que o seu entorno, e o topo geralmente é plano ou ondulado, certo? Mas quando você... Como é que você identifica um planalto, mulher? É tão fácil identificar o planalto. Deixa eu botar aqui a foto do planalto. O que é que apareceu aqui? Que horror. Olha, por exemplo, um planalto ele se destaca por ter uma altimetria maior do que o seu entorno, tá vendo? Ele se destaca porque ele é mais alto do que o seu entorno, que está embaixo, de lado. E aí o topo, geralmente, de um planalto é um topo plano ou com pouca ondulação, certo? Então, o tipo de relevo que predomina na África são os planaltos. E os planaltos antigos. Ana Beatriz, um planalto antigo significa dizer que ele é o quê? É um tipo de planalto que se formou há um tempo, né, há um bom tempo atrás, e que, por ser antigo, ele sofreu bastante os processos erosivos. Ana Beatriz, o que é erosão? É o processo de desgaste das rochas e de transporte de sedimentos de uma rocha, de um local para outro. Então, toda vez que a gente falar de erosão, eu estou falando de desgaste e transporte de sedimentos de um local para o outro, né? De uma rocha, de um local para outro local. Então, os relevos, a maior parte dos relevos na África são planaltos e planaltos antigos, que sofreram muito a ação da temperatura, da água da chuva, dos ventos ao longo dos anos, porque são planaltos antigos. E outra coisa, como eu falei, existem 3 grandes conjuntos de planaltos na África. O planalto setentrional, está aqui em cima, ó, setentrional em geografia quer dizer norte. Setentrional é sempre a parte norte de alguma coisa. Da mesma forma que meridional quer dizer que é a parte sul de alguma coisa. Setentrional norte, meridional sul. Então, olha, tem o planalto setentrional, tem o planalto centro-meridional, aqui é o sul, ó, que pega desde a parte central do continente, a parte oeste do continente e a parte sul, planalto centro-meridional. E qual é o outro planalto, Ana Beatriz? Planalto oriental. E tem o outro conjunto de planaltos que é o planalto oriental, que fica nessa parte aqui oeste, tá vendo? É planalto dos grandes lagos oriental. Fica nessa parte aqui leste do continente. Eu falei oeste? Foi oeste? Leste. Fica na parte leste. O oriental. Oriental quer dizer leste. Pois bem, então, o que é que a gente vai encontrar em cada um desses 3 grandes conjuntos de planaltos? O tipo de relevo que predomina são os planaltos, e a gente tem 3 grandes conjuntos de planaltos. O planalto setentrional ao norte vai ser caracterizado por... É onde se encontra o deserto do Saara, né? O deserto do Saara está aqui dentro dessa área de planalto setentrional, ao norte da África. O deserto do Saara, ele ocupa 1/4 do continente. 1/4 de todo o território continental. Aí, o que mais? Aí tem a cadeia do Atlas, dentro dessa área do planalto setentrional, a gente vai encontrar a cadeia do Atlas, aqui ao noroeste, que ela se estende desde o Marrocos até a Tunísia, essa cadeia do Atlas, vai aqui, ó, desde o Marrocos até a Tunísia, pega esse aqui todo, ó, pegando Marrocos, Argélia e Tunísia, é aqui que se localiza a cadeia do Atlas. E, pois, pronto, dentro dessa parte aqui, as partes mais importantes dentro do planalto setentrional é a cadeia do Atlas e o deserto do Saara. Aí aqui no planalto oriental, a gente vai encontrar as maiores feições de relevo, né, da África. Maiores altitudes, onde a gente vai encontrar montanhas de origem vulcânica, algumas bastante elevadas,
e algumas depressões. Também encontra relevo depressivo, que deu origem a grandes lagos aqui, como, por exemplo, o Lago Vitória, que é o que dá origem ao Rio Nilo, o Lago Tangânica, acho que é assim que pronuncia, Tangânica ou Tanganica. Aí tem E tem outros lagos aqui nessa região também, né? Então, grandes lagos se localizam aqui, nessa região. Por isso que se chama Planalto dos Grandes Lagos Oriental. Essa é a faixa de terra mais elevada, né, do continente. E aqui embaixo, tem o Planalto Centro-Meridional, pegando desde a parte central da África, essa parte oeste aqui também, e o sul da África. Se localiza o Planalto Centro-Meridional. Altitudes médias, mais altas que as do Planalto Setentrional, com exceção de áreas da bacia do Rio Congo e do deserto de Kalahari, que constitui duas grandes depressões. Pois bem, estão vendo essa região aqui do deserto do Kalahari? O deserto do Kalahari, que é o sul da África, e essa região aqui do Rio Congo. Essas duas áreas, do deserto do Kalahari e do Rio Congo, são áreas de depressões. Mas grande parte dessa região aqui, centro-sul, né, é onde a gente vai encontrar planaltos desse conjunto centro-meridional. E também é dentro dessa faixa aí que a gente vai encontrar altitudes um pouco mais elevadas do que aqui nessa região setentrional, tirando a cadeia do Atlas, né? Pois bem. Terminei essa parte. Agora a gente vai falar de hidrografia. Deixa eu botar aqui na outra página. Hidrografia da África. A África é muito rica em rios, né? Principalmente aí rios interiores, rios que foram muito importantes ao longo da história de países para a fixação do homem, né? Tanto para a agricultura quanto para a pecuária e a sobrevivência das sociedades. Como, por exemplo, o rio mais famoso, que é o Nilo, né? Foi o rio que permitiu aí a fixação dos egípcios, da civilização egípcia, há muito tempo. Foi através do rio Nilo que os egípcios passaram a se fixar no Egito e a construir, a criar animais, a domesticar os animais, a praticar pecuária, né? E também a cultivar nas margens do rio Nilo. Pois bem, então, os rios são muito importantes para a fixação do homem aqui na África e no mundo todo, mas a gente está falando de África. Aí aqui cita alguns rios que são bem importantes. O Orange, ao sul da África, o Níger, ao oeste, à esquerda daquele mapinha, o Nilo e o Congo, que estão na porção central da África. Aí vai dizer aqui que os rios mais importantes da África mesmo, né, os rios que constituem uma grande bacia hidrográfica, Ana Beatriz, o que é bacia hidrográfica? É uma região formada por um rio principal e vários afluentes e subafluentes que desaguam nesse principal, tá entendendo? Que manda água para o principal. Então, tem dois grandes rios aí que eles formam uma grande bacia hidrográfica que engloba vários países. Tipo assim, são rios que correm por vários países e que futuramente pode ocasionar até um conflito, né? Entre esses países, se caso um desses países aí, que por onde eles passam, barrarem essas águas. Pode ocasionar um conflito no futuro. Então, é a bacia do Rio Nilo e do Rio Congo, certo? Rio Nilo e o Rio Congo. São as maiores bacias, as maiores regiões aí com rios principais, como o Nilo e o Congo, e tem vários outros rios que desaguam neles. E eles correm por vários países. Pois bem, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei. Sim, outra coisa que eu não falei. Os rios, eles não foram só importantes para a fixação do homem no espaço, né? Ao longo da história do continente africano e dos países africanos. Eles também são muito importantes hoje em dia para transporte, para geração de energia elétrica. Sobretudo, geração de energia elétrica, o Congo, o Níger e o Nilo. Certo? Eles são os mais importantes para a geração de energia elétrica na África. Mas os rios também são muito aproveitados para energia elétrica, para a geração de energia elétrica, né, nas usinas hidrelétricas. Também são muito aproveitados como recurso de biodiversidade. Também são muito aproveitados para transporte de mercadorias, de pessoas, né, de forma fluvial, dentro do continente. Aí vamos lá, vamos falar especificamente de duas bacias, a bacia do Rio Nilo e a bacia do Rio Congo, que são as mais importantes da África, que são os rios mais importantes, os maiores da África, os rios mais importantes, que constituem bacias, ou seja, que esses rios, tem vários outros menores que desaguam neles. A bacia do Rio Nilo, por exemplo, se estende por 11 países africanos, né? Passando aí por Burundi, República Democrática do Congo, Egito, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia e Uganda. No caso, ele nasce aqui, né? Na Uganda, no Lago Vitória. Ó, o Rio Nilo Branco e o Nilo Azul nascem no Lago Vitória e no Lago Tana, Etiópia, respectivamente, porque o branco nasce na Uganda e o azul na Etiópia. Aí eles se juntam até o Sudão, formando o Nilo. E esse rio, ele é um rio extremamente importante, do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? E cultural também.
Não deixou de ser até hoje. É um rio que ele cruza o deserto do Saara até desaguar no mar Mediterrâneo. Ele deságua no mar Mediterrâneo, o Nilo, do Egito. Aí outra coisa, vem falando aqui que o Nilo já vem sofrendo impactos aí das ações do homem sobre o meio. Que ações são essas? Né, que desencanam mesmo. Que promovem essas ações, esses impactos nesse rio. Provenientes de agricultura, expansão de áreas agricultáveis, desmatamento nas áreas mais úmidas, desmatamento de várzeas do rio, né, da vegetação de várzea, e também poluição de suas águas. E outra coisa que também vem afetando aí o Rio Nilo é a mudança climática, né, que vem provocando uma redução de quantidade de chuva nas suas cabeceiras, diminuindo o volume do rio. E, para terminar essa parte de bacia, né, fala aqui da bacia do Rio Congo, que é o segundo rio mais importante, né, da África, que forma uma grande região formada por vários rios, mas o principal é o Rio Congo. O Rio do Congo é a segunda maior bacia, abrange 10 países, enquanto o Nilo abrange 11, a do Rio Congo abrange 10. Angola, Burundi, 10 países, né? Angola, Burundi, Camarões, Gabão, República Centro-Africana, República do Congo, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia e República Democrática do Congo, que é onde está localizada a nascente desse rio, do Rio Congo, né? Na República Democrática do Congo. Aqui fala os principais afluentes do Rio Congo. Está localizado numa área tropical úmida, com alta pluviosidade, que chove bastante, numa área úmida de vegetação de floresta. Está localizada na área da floresta do Congo, que é a segunda maior floresta tropical do globo, só perto da Amazônia, a floresta do Congo. Também muito densa, fechada, com alta biodiversidade, variedade de espécies. O Rio Congo tem a maior capacidade de energia elétrica, de geração de energia elétrica da África, tem a maior capacidade energética da África, de todos os rios africanos. Conta com cerca de 40 usinas hidrelétricas nessa bacia, sendo a maior delas a Inga Falls. Os recursos naturais explorados na área da bacia são principalmente a extração de madeira e mineração, que são realizados na área. Na África Equatorial, o Congo e seus afluentes exercem um papel essencial no transporte, naquela parte equatorial, em uma rede fluvial de aproximadamente 14.500 quilômetros. Ou seja, esse rio aí e os rios que deságua no Congo são muito importantes para o transporte de mercadorias, de pessoas, de um local para o outro, de um país para o outro. E aqui explica por quê, né? Pelo fato da precariedade da malha rodoviária, poucas estradas ou estradas insuficientes, ou não pavimentadas, não asfaltadas, e ferroviária também, não tem muitas redes ferroviárias. Então, eles acabam utilizando muito transporte fluvial, né? Transporte por rios. Esses rios dessa bacia aí do Congo, que pega essa parte central, né? Da África. E aqui tem um mapinha, ó, o Rio Congo, ó, pegando a parte central, tá vendo? Ele é muito importante para transporte. Por causa da carência de estradas boas e asfaltadas, e também por causa de linhas ferroviárias que não tem bastante aqui nessa região. E o Rio Nilo, ó, nasce aqui nessa parte central, em Uganda, e vai até o mar Mediterrâneo. Ele deságua aqui, ó. Chega até o Egito, né? E deságua aqui no mar Mediterrâneo. Então, os principais rios. Aí tem o Níger, também muito importante. Esse mapinha aqui é um mapinha de clima, né? Ó, climas da África. O continente africano ele é muito rico. Ele é cortado pelo Equador, ele é cortado pelo Trópico de Câncer, ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Então, ele está presente em duas zonas térmicas, né? Está dentro da zona tropical, a maior parte, está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, mas tem uma parte aí também que está dentro da zona temperada, do norte e do sul. Aí os climas que a gente vai encontrar: equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e frio de montanha. Esses são os tipos de clima que a gente vai encontrar. Esse frio de montanha a gente encontra, obviamente, nos locais de montanhas, né? Mais elevados do relevo aqui, que no caso é essa parte leste da África, né? Vai encontrar clima frio de montanha. Mas o clima equatorial predomina nessa região próxima ao Equador, que é um clima aí que é bastante úmido, muito úmido, é onde se localiza o Rio Congo, né? Eu falei já disso lá quando eu estava falando agora há pouco. Que é uma área muito úmida, que chove bastante, essa parte central aqui, equatorial, onde a gente encontra a segunda maior floresta equatorial do mundo, que é a do Congo, floresta equatorial do Congo. Então, é uma área de clima quente e úmido, muito chuvoso, com baixa amplitude térmica diária e anual.
Aí tem o tropical, clima tropical que predomina na maior parte dessa parte central, centro-sul, né, do continente, que é onde a gente vai encontrar duas estações do ano bem definidas, o verão mais chuvoso e o inverno mais seco, clima tropical. Aí tem o clima desértico, nas áreas de deserto, olha aqui, o norte, que tem o deserto Saara, tem um deserto aqui também nessa região, né, o deserto arábico. Aí tem o deserto de Kalahari aqui embaixo também, no sul da África, também tem clima desértico, que é um clima que é quente e seco, com grande amplitude térmica diária, né, grande diferença de temperatura diária. Durante o dia pode atingir 50 graus e durante a noite pode cair para zero. O solo, ele tanto esquenta rápido durante o dia e a temperatura sobe muito, quanto ele resfria rápido durante a noite, né, o solo. E aí faz com que eles tenham uma grande amplitude térmica, diferença entre máxima e mínima temperatura durante um dia, nas áreas de clima deserto. Aí nessa região aqui, semiárida, que é uma região de transição, na verdade, né, de uma área mais seca, que é árida, para uma área mais úmida aqui, né? Já transportando aqui para uma área mais úmida. A área semiárida, ela se localiza nessa zona de transição. Esse clima semiárido é um clima também quente e seco, mas não tão seco quanto o clima árido, né? De deserto. É o clima semiárido, é uma faixa de transição aqui. É um pouco mais chuvoso do que o desértico, né? Tem um período aí um pouco maior de chuvas. Que geralmente, dependendo da posição geográfica, pode ser geralmente no verão, né? Do verão para o outono. Aí aqui tem o Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, que se localiza nessa porção aqui. Aqui, né? Ó, próximo ao Mediterrâneo, ao mar Mediterrâneo aqui, ó. Clima Mediterrâneo. E tem aqui embaixo também no sul da África, clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é caracterizado por ter duas estações do ano bem definidas também. Seria um período mais chuvoso, que no caso aqui vai ser o inverno, e um período mais seco, que no Mediterrâneo é o verão. É o oposto do tropical, né? É o verão que é mais seco. No caso do tropical, o verão é mais chuvoso. E aqui o frio de montanha já falei. Pois bem. Aí aqui vem um mapinha de vegetação. Quais os tipos de vegetações que a gente vai encontrar na África, né, no continente africano? Floresta de coníferas, vegetação mediterrânea, tem a ver com os climas, né? Vegetação ela é adaptada à condição climática. Então, vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, vegetação de deserto, savanas, floresta tropical equatorial e vegetação de altitude. Altitude por quê? Porque vai estar localizada nas áreas aí montanhosas, nas áreas mais elevadas do relevo, certo? Vegetação de altitude.